Olá, quinto ano! Vamos iniciar o módulo 3 de História, capítulo 7. Nós temos como tema Formação da Europa. Estão nas páginas 218 a 226. Vamos falar um pouquinho do processo que foi esse continente europeu. Vamos assistir a um vídeo curtinho e voltamos aqui com o que nós iremos fazer. O Império Romano durou cerca de 500 anos, entre os anos 27 a.C. e 476 d.C. Nos séculos I e II, o Império Romano viveu uma época de relativa estabilidade, conhecida como Pax Romana. Durante esse período, as cidades ganharam estradas e teatros e os romanos se expandiram, formando um império com terras em 3 continentes: Europa, África e Ásia. O exército romano era uma verdadeira máquina de guerra. Roma, a cidade eterna, parecia invencível. Os antigos diziam: quando Roma cair, o universo cairá com ela. Mas nenhum império é eterno. A partir do século III, uma crise prolongada, motivada por fatores internos e externos, desorganizou o Império Romano e contribuiu para sua desagregação. Durante muito tempo se disse que o Império Romano caiu de uma hora para outra, derrubado por uma turba de bárbaros. Mas a desagregação do Império Romano não teve um motivo único e nem foi repentina. Internamente, o Império Romano já não conseguia arcar com as despesas para manter soldados em toda a sua extensa fronteira. Em busca de soluções, o governo de Roma aumentava os impostos e desvalorizava a moeda. E o preço para viver e morar nas cidades romanas foi se tornando cada vez mais alto. E conforme os preços subiam, a população empobrecia. Enquanto isso, os germanos aumentavam seus ataques ao Império Romano. Empobrecidos pela crise econômica e com medo dos germanos, muitos moradores deixaram as cidades e foram viver no campo. Com o esvaziamento das cidades, a Europa viveu um processo de ruralização. Aqueles que foram para o campo passaram a trabalhar nas terras dos grandes proprietários romanos na condição de colonos. O colono recebia um pedaço de terra para cultivar e pagava ao proprietário com uma parte da colheita. No início do Império Romano, os contatos entre germanos e romanos eram frequentes e muitas vezes pacíficos. Os germanos entraram no Império Romano de diversas formas. Na função de soldados do Império, na condição de lavradores, por meio do comércio e casando-se com mulheres romanas. No final do século IV, o relacionamento entre romanos e germanos foi abalado por um fato novo que acelerou o curso da história. Os hunos, um povo nômade que vinha da Ásia Central e invadiu os territórios dos germanos. Pressionados pelos hunos, os germanos cruzaram as fronteiras do império e multiplicaram seus ataques a Roma, interessados nas terras e tesouros dos romanos. Em 410, os germanos saquearam Roma e partiram levando ouro, pedras preciosas, tapetes. Os portões da cidade de Roma foram abertos pelos próprios escravos dos romanos. Depois de vários outros ataques, em 476, finalmente os germanos conquistaram Roma e puseram fim ao Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, no entanto, resistiu e sobreviveu por mais de 1000 anos com o nome de Império Bizantino.
assistir ao vídeo, eu vou pedir para que vocês façam um resumo. Não precisa ser um resumo longo, tá? Vocês precisam colocar algumas palavras-chave que vocês entenderam, como ruralização, de colônia, escravo, invasão. Então, pode ser um parágrafo daquilo que vocês entenderam do vídeo sobre a desagregação do Império Romano. E é a partir daí que nós vamos dar início ao capítulo 7, ok? Beijos, até a nossa próxima aula.